por que não posso xingar? Irmão, isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim, muitos discípulos chegam para mim e perguntam: ué, Cecel, onde está na Bíblia que eu não posso xingar? Por que eu não posso falar uma palavra, mesmo se eu estiver com raiva? Por que eu não posso responder a alguém? Irmãos, as pessoas xingam porque ou sentem raiva em alguma situação, ou às vezes quer mandar uma piada engraçada e acaba soltando uma palavra torpe, acaba soltando uma palavra chula, e muitas vezes a pessoa tenta se sentir bem com isso. E vamos ver o que a Bíblia diz? Eu estou aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 29. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Aqui em Efésios, Paulo não diz xingamento, mas diz as palavras torpes, ou seja, as palavras chulas, aquelas palavras que não tem proveito nenhum, não tem edificação nenhuma. Apenas ao homem ele se sente bem em falar essas palavras, mas aquele que tem um caráter de Cristo não convém dizer essas palavras. Irmãos, muitas vezes percebemos um crente e uma pessoa descrente no futebol. Tu vê um crente e uma pessoa descrente na rua. Tu vê no xingamento, simplesmente nisso. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja crente apenas por xingar ou não xingar, mas é pelo testemunho que a pessoa dá. O que adianta você falar que é crente, mas não dar um testemunho disso? E quais são os perigos de eu sair xingando por aí? Vamos abrir lá no livro de Tiago, Tiago 3. Tiago 3, verso 2, diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Todos nós tropeçamos, sempre falamos alguma besteira sem querer, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí olha só o que diz aqui: colocamos freios na boca dos cavalos. Aí verso 4: e navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Mesmo o navio ser muito grande, um instrumento tão pequeno controla ele, o leme. Semelhantemente, a língua, a nossa língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua, uma palavra que você fala, pode contaminar o seu corpo inteiro. Aqui está falando que uma palavra torpe que você fala acaba trazendo fogo para a sua vida, fogo vindo do próprio inferno. Verso 9: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Olha só isso, irmãos. Está falando aqui no livro de Tiago. Como pode de uma fonte de água doce, que tem que ser um crente, sair água amarga dele, sair algo ruim? Como pode de uma mesma boca você querer adorar a Deus e querer xingar, querer falar palavras ruins, palavras torpes? Tá, você me pergunta: e aí, como é que eu faço então para parar de xingar? Eu não consigo, eu não me controlo. Essa pergunta já chegou muito para mim. Mateus 12, 34. Diz assim, nem vou abrir. Diz assim: a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amargura, está cheio de pecado, está sujo, você só falará besteira. Mas se o seu coração estiver limpo, se o seu coração estiver como o Senhor quer, como o Senhor deseja, você terá o controle próprio da sua boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. E aí, Cecel, e se me xingarem? Se alguém chegar para mim e me xingar, o que eu faço? Eu tenho que ficar quieto, não posso xingar ele de volta não? Vamos abrir lá em Provérbios 12. Já responde isso aqui, porque muitas vezes as pessoas nos xingam e nós sentimos que podemos fazer a mesma coisa, que podemos xingá-los. Mas olha só o que diz a palavra de Deus, 12:16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A Bíblia está falando para você ignorar o xingamento, ignorar o insulto, porque aí você vai ter um caráter de Cristo. A Bíblia fala que devemos seguir os passos de Jesus.
Por acaso você imaginaria Jesus xingando alguém? Jesus falando alguma palavra ruim? E assim tem que ser você, irmão. Viva uma vida conforme Cristo quer. Controle as suas palavras e use palavras apenas para edificação.